Shalom a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você já ouviu falar das sombras das coisas futuras que a Bíblia se refere? Se ainda você não ouviu, eu quero te convidar para você, junto comigo, ler um texto da palavra do Senhor na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos de números 16 e também o de número 17. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 2, 16 e 17. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Se você nunca ouviu falar sobre as sombras que existem nas Escrituras, eu gostaria que você fosse, neste momento, o meu convidado para aprender um pouco a respeito desse tema que é tão importante e tão fundamental para que a gente possa compreender a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que existe muitas coisas relacionadas a Jesus Cristo, embora que muitos não consigam enxergar, porque são taxadas como sombras, e Jesus Cristo, ele se faz presente em todas essas passagens bíblicas que eu vou, nesses minutos, estar compartilhando com você, e você vai ter a oportunidade de compreender do que a gente aqui está falando. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Quando Deus estabeleceu a primeira Páscoa, ainda no Egito, a Bíblia diz que Deus, ele deu alguma orientação a Moisés para que este, por sua vez, desse ao povo de Israel para celebrar a sua Páscoa. Por exemplo, a Bíblia diz que o cordeiro deveria ser separado no dia 10 e ele deveria ser observado durante 4 dias, e dentro desses 4 dias aquele cordeiro não podia apresentar nenhum problema, nenhuma deficiência, nenhum problema na sua pele, na sua cauda, no seu corpo. E aquele cordeiro era um tipo do Senhor Jesus Cristo, era uma sombra do Senhor Jesus Cristo. Um outro exemplo é que o cordeiro, ele não podia de forma alguma, quando ele fosse consumido na noite pascual, da noite da Páscoa, ele não podia ter o seu osso quebrado. Você vê isso no livro de Êxodo, capítulo de número 12, o versículo 46. E isto também era uma sombra do que aconteceria no corpo do Senhor Jesus Cristo. O cordeiro não podia ter osso quebrado. E quando você vê o capítulo de número 19 do Evangelho de João, quando é pedido às autoridades romanas para que quebrasse os ossos da perna de Jesus, a Bíblia diz que vieram, na verdade, os soldados e quebraram as pernas do malfeitor da direita e da esquerda, mas quando vieram quebrar os ossos da perna de Jesus, viram que ele estava morto e, portanto, não lhes quebraram as pernas. E isso não foi por acaso, é porque isso era uma sombra das coisas futuras, ou seja, aquele cordeiro pascual lá da primeira Páscoa do Egito não podia ter osso quebrado, assim como também o osso de Jesus da sua perna não foi quebrado. Então tudo isso está atrelado a esse tema, sombra das coisas futuras. A gente ainda vai ver outras passagens, como por exemplo, quando os hebreus, eles tiveram o primeiro contato com o maná, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 16, quando eles viram o maná pela primeira vez, a sua pergunta foi: o que é isto? O que é isto? E eles não sabiam o que era o maná. E o Senhor Jesus, quando ele estabelece a Santa Ceia em Mateus 26 e 26, ele pega o pão, ele ergue aos céus, ele abençoa, ele parte e dá aos seus discípulos e diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Então, dentro desse tema de sombras, a gente vai estar gravando diversos vídeos para que você possa compreender um pouco mais das Escrituras.
Portanto, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Você é o nosso convidado. Convide o seu amigo, os seus familiares para se inscrever e fazer parte desse projeto Amigos de Israel. A gente quer alcançar vidas, levando o conhecimento da palavra de Deus para que você seja abençoado cada vez mais. Que Deus em Cristo abençoe